Olá, Fabiola! Hoje nós vamos falar para todos os teus telespectadores sobre o ITC vertebral. O que é esse sistema de tratamento que foi desenvolvido aqui no Brasil e tem a participação de uma empresa americana dentro desse processo e que está fazendo a diferença no país aí, com mais de 80 clínicas. E hoje nós vamos apresentar este processo passo a passo para as pessoas entenderem um pouquinho mais como é que funciona este novo modelo de fisioterapia. Na verdade, a gente precisa desmistificar algumas coisas de início. Quero dizer para vocês que o modelo de fisioterapia exercido pelos planos de saúde é uma forma de aplicar a minha profissão. Não necessariamente seja ela, de fato, o processo em si. Então eu quero que vocês entendam que aquele é um modelo de fisioterapia e nós trabalhamos com outro modelo de fisioterapia. Então hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o sistema ITC vertebral, que está causando uma revolução no processo de olhar para a fisioterapia e nos tratamentos que dizem respeito a todas as patologias que envolvem a coluna vertebral e com foco nas hérnias de disco, que são, sim, as doenças mais cruéis em relação a essa estrutura que é bastante complexa e que todo mundo ou sofre ou sofrerá em função das más posturas, dos desleixos que a gente tem nas ações do dia a dia, com o processo de envelhecimento, com as questões hereditárias e também levando em consideração fatores que estão relacionados à forma de comer, à forma de dormir e à forma de se comportar diante das coisas. O relacionamento com o trabalho, o estresse e a falta de atividade física são, por consequência, as situações que levam maior índice de alterações e disfunções da coluna vertebral. Então, em cima disso é que a gente vai hoje apresentar esse programa novo, nesse formato novo, da qual é um desafio para mim, mas eu estou muito feliz em poder contribuir de uma forma diferente para os teus telespectadores e para a cidade de Joinville de uma forma diferente e que a gente possa oportunizar aí conceito, conteúdo e valor real em relação a tratamentos, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor e a gente possa ficar menos refém das doenças. E é desta forma que a gente vai contribuir hoje, mostrando uma parte da fisiotera e um trabalho bem direcionado com o ITC vertebral. Então, o ITC vertebral é um sistema de tratamento que nasceu aqui no Brasil com um sonho de um grande profissional com mais de 30 anos de experiência que pensou um processo de forma diferente. Ele pegou mais de 5, 6, 7 métodos de fisioterapia, uma compilação dessas técnicas, e desenvolveu um novo sistema de tratamento, e esse sistema foi batizado de RMA, a reconstrução músculo-articular. Em cima desse processo foi aliado tecnologia americana de uma grande empresa de tecnologia que desenvolve máquinas de descompressão e tração e alinhamento da coluna. Este processo fundiu-se e transformou-se em um grande sistema de tratamento reconhecido aqui no Brasil como ITC, que é o Instituto de Tratamento da Coluna. Esse sistema existe há 10 anos, ele foi todo fundamentado em cima de embasamento científico e hoje são mais de 10 anos, sendo mais de 80 clínicas espalhadas pelo Brasil e até fora do país. E nós somos uma delas, em Joinville e a nossa unidade de Balneário Camboriú. Hoje a gente vai falar como é que funciona esse processo, então eu quero que vocês entendam que as pessoas vêm com um diagnóstico já do médico, de uma certa forma, ou com hérnia, com artrose, não importa a doença que ela tenha. E às vezes a gente se defronta por que tem que fazer uma avaliação fisioterápica se eu já tenho o diagnóstico feito pelo médico. Mas isso que a gente vai desmistificar hoje. O diagnóstico clínico, ele interpreta a doença. Este é realmente o papel do médico. Então, quando você tem uma percepção de um diagnóstico, este diagnóstico é patológico. Nós, na fisioterapia, vamos avaliar todas as questões mecânicas que estão relacionadas a estas doenças patológicas, a essas situações patológicas. Então, a avaliação fisioterápica ela vai muito além do diagnóstico da doença, e sim os testes funcionais para a gente entender como é que você está funcionando e como é que as coisas estão acontecendo com esta doença. E aí, em cima disso, a gente cria alguns planos, alguns traços, e aí a gente faz testes ortopédicos, testes neurológicos, avalia a postura, avalia a ação dinâmica, entende como é a tua performance de trabalho e a gente consegue fazer uma análise global da tua situação. E aí, em cima disso é que a gente monta as estratégias terapêuticas respeitando todo esse processo. Então, a avaliação fisioterápica, ela tem um papel fundamental nesse processo e ela se diferencia da avaliação clínica, do diagnóstico da doença,
para que a gente possa ter o entendimento real de como faremos esse plano de tratamento. E é isso que diferencia a consulta técnica do médico com a consulta técnica do fisioterapeuta. Então, independente de você ter um diagnóstico feito já pelo médico, é importante que a gente faça a avaliação fisioterápica porque ela mostrará outras coisas que estão relacionadas a esse processo. E isso se torna fundamental para que a gente monte uma estratégia. E o ITC é baseado em cima de estratégias e referências, então é importante que a gente entenda isso. Como é que funciona esse processo? As pessoas fazem um agendamento de horário, a gente vai fazer uma consulta hoje aqui, estamos mostrando o consultório para vocês. Essas consultas giram em torno de uma hora e pouco, onde a gente vai entender a situação da pessoa, a fazer a avaliação dos exames de imagem dessas pessoas ou de qualquer outro exame que ela tenha. Esta avaliação dos exames tem uma peculiaridade diferente, a gente não vai dar uma ênfase somente à parte patológica, ou seja, à doença propriamente dita. Nós também vamos levar em considerações os eixos mecânicos de ajuste, ou seja, tudo que estiver fora de eixo, ele potencializa o processo de alteração e as doenças se instalam. Então a nossa análise de imagem, ela também leva em consideração o conceito mecânico dessas estruturas e também a interpretação patológica. Isso diferencia um pouco. E a terceira parte da avaliação são os testes físicos e funcionais, que a gente vai usar referências ortopédicas, neurológicas e uma sequência de testes mecânicos para entender como é que essa pessoa está ou como você está. E dentro disso, formatar um programa de tratamento. O ITC ele é constituído de um ciclo de sessões baseadas em uma referência de 24 sessões. Estas 24 sessões elas têm um motivo específico, é um processo educacional que o paciente passa, então ele tem início, meio e fim, e dentro deste processo a gente vai evoluindo de acordo com a necessidade de cada cliente. Isso que é bacana, porque por mais que seja um processo global, como uma franquia, tecnicamente falando, ele é muito personalizado. Então não é um protocolo padrão que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Dentro disso tem as especificações e a individualização de cada situação. Então todo o programa de tratamento ele é feito respeitando as tuas necessidades, respeitando o teu diagnóstico e as necessidades que precisam ser colocadas para você fazer isso acontecer. Então desta forma ele é 100% personalizado. Outro processo bastante importante que a gente fale é que o ITC ele trabalha com a personalização, então o programa é muito individualizado. Hoje, aqui na Fisiotera, os nossos pacientes são atendidos por 2 terapeutas acompanhando direto esse processo de progressão do tratamento e supervisionados por mim integralmente dentro do processo. Então, em cima disso, a gente consegue fazer um controle real da situação, a evolução desse processo e a readequação das funções normais. O problema está na repetição das coisas que a gente faz lá fora e não faz isso de forma consciente. O automatismo, a aceleração da nossa rotina de vida hoje faz com que a gente não tenha a capacidade de olhar para si e se cuidar dentro desse processo. E a gente faz isso junto no programa. Esse treinamento educacional, ele se faz importante para que a gente discipline você nas suas rotinas normais. É isto que fará a diferença junto com o processo terapêutico. Dentro disso, o ITC hoje trabalha com uma referência mundial, que são os subgrupos, onde a gente classifica os pacientes em 4 modelos. E esses 4 modelos, eles estão sendo ajustados dentro do processo, dependendo da necessidade individual. Então o sistema passa por tração, o sistema passa por manipulação, o sistema passa por estabilização e o sistema passa por exercício. Então a gente tem que entender que cada situação é uma situação, cada paciente vai responder de uma forma e que tudo isso vai acontecer conforme você incorpora isso na tua vida e coloca na prática tudo que você aprende aqui. Então não existe milagre, não existe baguinha mágica, existe sim ciência, tecnologia e muita experiência. São 20 anos que a gente faz isso. E essencialmente as hérnias de disco são as nossas paixões, ou seja, é aquilo que eu mais sei fazer na minha vida e é isso que eu me dedico em relação aos estudos e ao processo que a gente oferece. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse sistema. Então, a partir de agora, vocês vão conhecer na ação prática, vocês vão visualizar como é que essas máquinas funcionam, como é que essa metodologia acontece, vocês vão conhecer uma parte da minha equipe para que vocês possam conhecer esse processo e dentro disso a gente poder contribuir de alguma forma. E eu espero que vocês gostem desse sistema e acreditem porque realmente
tem solução para as hérnias de disco, para qualquer dor. O corpo humano ele foi feito para o movimento e não foi feito para sentir dor. E dor normal, gente, não existe. O normal é não ter dor. Vamos lá conhecer como é que funciona o ITC vertebral? Sejam muito bem-vindos. A partir de agora a gente vai entender como é que isso funciona na prática. O sistema ITC vertebral ele inicia com um processo onde a gente faz todo um reconhecimento terapêutico do paciente e uma avaliação de toda a situação articular dele. Então nós vamos mexer com as grandes articulações e com a coluna propriamente dito. E aí passa por uma sequência de técnicas onde a gente usa técnicas manipulativas, técnicas de liberação, técnicas de posicionamento, de relaxamento, soltura, fortalecimento e estabilização. E dentro desse processo isso acontece gradativamente e cada paciente vai ter a sua mecânica de forma diferente e personalizada, da qual os terapeutas vão aplicando progressivamente esse processo e juntos a gente idealiza esse programa. O mais interessante é que somos uma equipe que monta as estratégias terapêuticas juntas. Então todos os nossos pacientes têm 3, 4 cabeças pensando o seu problema. E desta forma a gente acredita que conseguimos contribuir mais do que uma pessoa só ou do que um simples método. A grande diferença é que às vezes as pessoas procuram profissionais qualificados em um método. Por exemplo, osteopatia, muitos já devem ter ouvido, é um método da fisioterapia. E se você procura um osteopata, ele vai trabalhar com aquilo. O RPG, se você procura o RPG, o profissional vai trabalhar com o RPG. Se você procura quiropraxia, o terapeuta vai fazer a quiropraxia. E assim as outras técnicas. E desta forma a gente tem essa compilação toda e a gente vai usando. Então vocês vão acompanhar agora um pouco deste processo terapêutico real para vocês entenderem como é que isso funciona na prática. Agora a gente vai mostrar para vocês o funcionamento desta máquina de descompressão eletrônica, que é bastante importante. Essa máquina tem algumas especificações importantes. Mais do que ter a máquina, é saber usar. E nós, do ITC, temos um treinamento direto da fábrica em relação ao equipamento. Então, a forma com que a gente aplica e como a gente usa esse recurso tecnológico de grande importância é totalmente diferente e tem todo um processo que faz parte do sistema ITC vertebral. E é isso que diferencia quando as pessoas passam pela nossa máquina e usam o nosso procedimento. É aí que está a questão de segurança, qualidade e eficiência do equipamento. Eu vou colocar um paciente real aqui na situação para que vocês possam visualizar como é que isso funciona e como é que a gente quantifica essa máquina para vocês entenderem como é que funciona. O que ela vai fazer? Ela vai tracionar a coluna da pessoa como se a gente estivesse fazendo o alinhamento do carro. Rodas, balanceamento, geometria e alinhamento. Esta máquina faz isso com a coluna. Quando a gente consegue melhorar as distribuições de carga, afastando os processos compressivos, a pressão sobre a hérnia diminui. E quando a gente faz a tração, eu crio uma pressão negativa ali no disco vertebral. E a hérnia faz assim, ó. E neste processo a gente reorganiza a hidratação dessa estrutura e a gente consegue remodelar este processo, atirar a pressão em cima do nervo. E isso faz com que a gente tenha uma efetiva ação sobre a redução de dor, principalmente aquelas hérnias irradiadas com a dor ciática que vai até o pé e essas que castigam essencialmente as pessoas. Então vamos ver como é que isso funciona? Por gentileza, seu Nelson, eu quero que o senhor deite aqui para mim, coloque a cabeça aqui.
Um pouquinho mais para trás, para cima, isto. Levante a perna aqui, esta aqui. Ok, soltou. Agora esta aqui, muito bem. A gente vai amarrar essas cintas para fazer o ajuste da coluna. E aí cada paciente tem uma forma da gente fazer esse processo. Isso que também é extremamente importante para a gente entender. As amarras desse processo é que vão fazer o tracionamento acontecer de forma perfeita. Paciente bem posicionado. Aqui no computador a gente vai organizar tudo que funciona para ele. Então, a gente vem no sistema, ele é liberado para que a gente possa fazer a programação que precisa. Aqui a gente vai levar em consideração forma, intensidade, ritmo, tempo de tracionamento, nível de estrutura que a gente quer que seja tracionada e ação de carga em relação a esse processo. Então, existe todo um estudo e uma estratégia que a gente usa para poder organizar esse processo. Então, a gente trabalha com um peso máximo, com um peso mínimo, e dentro disso a gente vai organizando um processo para que esse paciente seja beneficiado dentro daquilo que a gente organiza para ele. E dentro disso, essa compressão vai acontecer de forma progressiva. E aí o processo começa a funcionar, o paciente fica em torno de 15 minutos, cada caso é um caso, isso varia de paciente para paciente. E desta forma a gente organiza a máquina que ela possa fazer a descompressão da coluna, respeitando ângulo, estrutura e nível de alteração. Então, a tração ela não é igual para todos e cada paciente tem uma resposta terapêutica diferente. Então, mais importante do que passar pela máquina é saber como ela funciona e ter a real certeza do que a gente vai fazer para tirar o máximo proveito. Este equipamento é o que existe de mais tecnologia no mundo hoje, em relação à descompressão e reorganização do alinhamento da coluna. E o paciente passa por esse processo e depois ele vai passar por outras máquinas que vão nos ajudar nesta situação para que a gente possa, junto com os exercícios terapêuticos que vocês virão em seguida, que é a parte de estabilização extremamente funcional. Ok? Após o paciente ter passado pela máquina de descompressão, a gente vai fazer a utilização do equipamento de flexo-descompressão. Então, na verdade, essa mesa vai mobilizar as estruturas para que a gente possa reorganizar as estruturas, liberar a tensão da musculatura e reorganizar esses tecidos de uma forma mecânica extremamente agradável para o paciente. Dr. Scipione está mostrando como isso funciona. Esse equipamento ele também é automático e dentro disso a gente tem várias possibilidades terapêuticas de usá-lo ativamente, o paciente fazendo sozinho, ou a gente pode usar passivamente com o terapeuta assistindo o processo, que no caso este paciente está sendo trabalhado. E desta forma a gente consegue mudar algumas situações do quadro patológico do paciente. E agora a gente também tem a possibilidade de ver esse equipamento funcionando para aqueles pacientes, ou principalmente aqueles adolescentes que têm as escolioses, que são aquela curvatura alterada da coluna, e aí as meninas acabam sendo as mais afetadas e comprometidas em relação a isso. E essa máquina tem uma capacidade super legal da gente trabalhar o alinhamento e o ganho de amplitude dessas escolioses para a gente poder estabilizar o processo de evolução delas. Lembrando que a escoliose é uma alteração que entorta a sua coluna, ela gira e inclina. Essa máquina vai fazer com que a gente estivesse torcendo ao contrário esse processo para dar uma percepção de alinhamento melhor, um ganho de amplitude e um ajuste mais fácil da gente poder
trabalhar a estabilização do eixo de alinhamento. Então a gente usa alguns recursos desta máquina, onde ela é feita através de uma amarração de fitas e no movimento articular do equipamento a gente consegue ajustar esse processo de estímulo às escolioses. Então todos os nossos adolescentes aqui que têm escolioses, como as pessoas mais velhas também, a gente tem uma resposta evolutiva muito legal no que se diz respeito à estabilização desta progressão de curvas através do ajuste muscular. As escolioses, elas são evolutivas porque existem músculos fracos que potencializam o aumento dessas curvas. Então, quando a gente consegue frear isso, dando um suporte melhor de alinhamento a essas estruturas e um fortalecimento de todo o entorno, de dentro para fora, a gente consegue frear muito o processo de evolução das escolioses e, consequentemente, melhorar graus até de uma forma considerável. Ou, se não, estabilizá-los para que eles não progridam naturalmente. Os pacientes de escoliose, desalinhamentos, estenoses, que têm o estrangulamento de canal de medula, esses pacientes todos precisam passar por um processo de educação. Eles precisam aprender a sentar direito, eles precisam aprender a deitar direito, a fazer as coisas de forma direito. E isso precisa ser treinado. E a gente consegue, dentro da metodologia, fazer isso com grande valia. Fica aqui, então, uma percepção de um processo super bacana para os pacientes portadores de escoliose, hérnias de disco e artroses de forma geral. A partir de agora, o paciente entra no processo de reorganização da musculatura. E aí a gente tem que entender que a musculatura ela tem que ser trabalhada de dentro para fora. E aí passou pelas técnicas de manipulação, pelas técnicas de ajuste postural, alinhando o eixo de direcionamento, se é flexão, se é extensão, para a gente poder organizar esse processo. E aí a gente entra com a estabilização, que é extremamente importante. A gente vai usar um equipamento bem simples, mas muito inteligente, que vai fazer o paciente aprender a contrair os músculos lá de dentro, que de verdade fazem o ajuste de postura. Esta musculatura ela não é treinada nos exercícios de forma normal. É isso que diferencia os exercícios terapêuticos dos exercícios de fitness e atividade física. Então as pessoas primeiro precisam aprender a contrair essa musculatura profunda, para elas trazerem a consciência de contração e colocarem essa contração na ação de movimento quando executam um exercício. É isso que vai fazer o processo se estabilizar de dentro para fora. E o Stabilizer é um equipamento onde a gente consegue fazer o paciente perceber essa contração sem usar os outros grupos musculares, o que é extremamente bacana. E aí, em cima disso, a gente vai desmamando o paciente desse processo e ele começa um processo de estabilização. E aí existe uma sequência super rica de exercícios, onde ele começa deitado de uma forma mais
passiva, e aí a gente vai progredindo naturalmente conforme a evolução. Esta estabilização toda vai oportunizar a possibilidade da pessoa voltar às atividades físicas de forma consciente e inteligente. E assim a gente faz a evolução do programa, acontecendo gradativamente, de forma até dinamizar, indo para exercícios ativos, esteira, bicicleta, toda a parte funcional, e aí entra o Pilates como uma grande alternativa de possibilidade de estabilização, mas isso tudo dentro de um processo evolutivo. E aí agora vocês vão ver um pouquinho desses exercícios, como é que isso funciona na prática. Bem, vocês viram uma parte geral do tratamento, então obviamente a gente não tem como mostrar tudo, mas dentro disso vocês viram a parte de terapia manual, a parte de mobilização articular, a parte de liberação de tecido, de estabilização. Vocês viram como é que as máquinas funcionam, que é super importante, mas tem uma parte que eu acho fundamental, que eu sou apaixonado, que é a parte de educação, os exercícios educacionais. Na verdade, como é que você tem que fazer as coisas. Então hoje a gente vai mostrar rapidinho como é que a gente deve sentar e onde estão os maiores desleixos e aonde estão os maiores agravantes da postura inadequada, seja no escritório, seja no smartphone, no laptop ou no próprios tablets. E de uma forma geral na rotina do dia a dia. E os adolescentes estão sofrendo muito por isso, porque eles estão muito mais refém dessa tecnologia toda. Então como é que a gente vai ajustar isso aí? O que seria uma boa postura? Primeiramente, esse paciente vai sentar. E sente da forma mais normal possível. Há uma tendência das pessoas jogarem o quadril para frente e posicionarem a cabeça para frente, porque elas estão dirigindo, elas estão jogando, elas estão fazendo o movimento que naturalmente a gente executa posicionando a postura dessa forma. Só que quando a gente senta desta forma, nós fazemos uma pressão excessiva sobre o sacro, modificamos o posicionamento pélvico, disfuncionamos todo o processo articular da coluna
e mantemos isso por tempo repetitivo. Tem pessoas que trabalham dessa forma, ficam 6, 7, 8, às vezes 10 horas sentados em posturas erradas. Então isso tudo vai retroalimentando o processo. Como é que a gente pode mudar com 1 hora de atividade todo um processo de repetição contínua? Então hoje a gente vai dar uma dica básica que serve de forma geral para todo mundo. Como é que a gente deve sentar? Independente da cadeira, a forma de sentar é trazer o bumbum o máximo possível para a parte de trás. Então encoste bem o bumbum. Desta forma a gente já vai conseguir manter um ajuste melhor da pelve em relação ao eixo de alinhamento da coluna. Uma das formas legais é a gente empurrar a coluna um pouquinho para frente e arcar, como se você fosse abrir o peito. Essa postura vai fazer com que a gente saia desse padrão de manutenção continuada e a gente vai começando a mudar a memória de postura. E a cabeça um pouquinho mais para dentro, e a gente tem que usar o ângulo superior dela para fazer o movimento e não esta projeção. Então, desta forma, a pessoa pode digitar, pode dirigir, pode ler, pode executar todas as suas funções de uma forma a estar mais bem posturado. Isto, ao longo do tempo, vai mudando a memória celular de postura e a gente vai conseguindo melhorar o processo. Então foi uma dica super simples, não importa a cadeira, encoste o bumbum o máximo que você puder atrás dela e mantenha uma abertura do seu peito. Isso vai melhorar a curva da lordose. Para algumas pessoas até é interessante que a gente coloque um rolinho aqui. Existe também alguns equipamentos que ajudam nessa postura e a gente orienta isso de forma correta. Mas de uma certa forma, esta é a melhor forma da gente sentar a ter uma função ergonômica mais eficiente. Então, enfim, todo esse processo educacional passa por como lavar, dirigir, varrer, limpar, executar ações, e esse treinamento ele acontece dentro do programa. E para fechar o sistema de tratamento, a gente fecha com um bom relaxamento, com uma boa soltura, aonde a gente usa um massageador super bacana para o paciente sair bem e poder encarar a sua rotina de dia de uma forma muito mais segura. E aí a gente vai mostrar como é que finaliza isso de uma forma legal, ok? Bem, pessoal, e desta forma eu acho que a gente conseguiu contribuir de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado de ter conhecido como é que funciona o sistema ITC vertebral aqui na Fisiotera. E agradeço a oportunidade de poder estar mostrando a clínica e os processos que a gente faz de uma forma diferente. Fica aqui o agradecimento a você e que todos os seus telespectadores tirem o máximo de proveito e até o próximo programa com muito mais dicas e sugestões e orientações para vocês. Uma boa saúde significa uma coluna saudável e bons hábitos de vida. Até a próxima!